Que bom que estamos juntos outra vez. E dessa vez eu creio que Deus tem uma palavra muito preciosa para o seu coração. Eu quero conversar com você, meu querido e minha querida que nos assiste, sobre um tema muito pertinente, extremamente bíblico. O tema que nós vamos conversar é a escolha da vida. Eu queria te perguntar, se você tivesse que escolher hoje entre ganhar e perder, qual escolha, qual decisão você faria? Hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, a escolha das escolhas, a escolha mais importante da sua vida. E você deve estar pensando, meu Deus, qual é a escolha mais importante da minha vida? Eu quero falar para você não ficar na dúvida. A escolha mais importante da sua vida é exatamente essa. É o que você vai fazer com a sua vida. É simples. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante. O que você vai fazer com a sua vida, não só de respeito a você, mas de respeito a Deus também. E eu quero te convidar para ler hoje 3 textos. Na verdade, é um texto em 3 diferentes versões ou bíblias, só para elucidar um pouco mais para a gente. Marcos, capítulo 8, no verso 34 ao 37, diz assim a palavra de Deus, na versão NVI. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Agora eu quero ler com vocês na linguagem de hoje. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há que poderá pagar para ter de volta essa vida. E eu escolhi também a mensagem, que é como se fosse uma Bíblia interpretada, de novo, para nos ajudar a elucidar melhor o que nós vamos conversar hoje. Na mensagem diz assim: reunindo uma multidão e seus discípulos, Jesus disse: quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Neste texto, Jesus ele nos desafia a pensar e a ponderar sobre alguns aspectos. Primeiro, o que vamos fazer com a nossa vida? Muito importante. Segundo, como que nós vamos fazer essa gestão
questão da nossa existência. Depois, qual o resultado que nós queremos alcançar e obter no final da vida? De lucro ou de prejuízo? De perda ou de ganho? Isso é muito importante. Outra coisa que Jesus nos faz refletir aqui é qual será e qual deveria ser a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto também é que Jesus, ele fala com uma plateia muito interessante. A Bíblia diz que ele reúne os seus discípulos e a multidão. E ele passa a conversar com esses dois grupos de pessoas. A Bíblia faz questão de destacar. Agora preste atenção numa coisa. Aqueles que já haviam aceitado a Jesus, que são seus discípulos, e aqueles que estavam ali, talvez por várias razões, por curiosidade, porque estavam atrás de um milagre, queriam uma bênção, ou apenas queriam comer mais pão e peixe de graça que Jesus multiplicava. A verdade é que Jesus fala com esses dois grupos de pessoas. Agora, eu sei que nós temos a tendência de pensar assim, que alguns determinados assuntos não se deve falar, né, para um não crente ou para um novo convertido, porque eles ainda não estão prontos para ouvir aquilo. E eu diria que é verdade. Alguns assuntos, alguns temas devem ser cuidadosamente ministrados e às vezes tem a hora certa, tem o público certo. Mas neste caso aqui, é muito importante lembrar que Jesus não levou em consideração isso. O assunto que ele falou, apesar de ser um assunto muito forte, ele não importou que aqueles que ainda não tinham aceitado a ele como Senhor da sua vida, ouvissem. E aqui está o assunto que Jesus trabalhava com aquele povo. Jesus traz um assunto forte, contundente, desafiador. O tema, as expressões do tipo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, esquecer seus próprios interesses, submeter a liderança dele, né? Está pronto para morrer como ele estava morrendo, o autossacrifício. Ele estava convidando aquelas pessoas para perder a sua vida. Tudo isso é muito interessante. São discursos fortes que muitas vezes, ao meu ver, não é tão comum nos púlpitos da igreja. Não é muito comum os pregadores de hoje estarem falando isso. Sabe por quê? Porque existe um risco. Eu costumo dizer que quando Jesus estava aqui, ele não estava muito preocupado se as pessoas iam gostar do que ele falava ou não. Ele só ensinava a verdade. E eu sei que esse tipo de assunto não parece ser o preferido, o predileto pelos pregadores, porque geralmente eles se preocupam, será que isso vai gerar crescimento na igreja ou vai esvaziar a igreja? Agora, deixa eu falar algo para você muito importante. Preste atenção aqui. Jesus sabia que esse discurso, tome a sua cruz, não era nada agradável. Jesus sabia que aquele tipo de assunto não ia deixar o seu público, digamos assim, eufóricos, aleluiados. Duvido se Jesus arrancou um aplauso forte da sua plateia nesse dia que ele pregou esse sermão. Veja que esse tema é totalmente desprovido de linguagem poética. Aqui a gente não vê aquela coisa do tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não. É importante dizer que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, não se tratava de uma linguagem meramente ilustrativa. Jesus estava falando sério. Jesus sabia que era preciso ser
claro, era preciso ser transparente, era preciso jogar aberto com seus ouvintes sobre o significado, as implicações de optar para ser um dos seus discípulos. Isso é muito importante. A mensagem do Evangelho do Reino, eu acredito nisso, a mensagem do Evangelho do Reino tem que ser sem enganação, tem que ser sem disfarces, tem que ser sem maquiagem, tem que ser sem negociar as Escrituras. É muito importante. As pessoas precisavam entender o que significava seguir Jesus. Eles precisavam saber a verdade sobre o que é esse cristianismo bíblico e genuíno. Eles precisavam saber que é necessário avaliar o preço de ser um discípulo de Jesus antes de se atrever a ser um deles. Isso é forte. Então aqui vai o que Jesus estava querendo dizer naquela ministração dele para aquele público. O que precisa alguém entender antes de tomar a decisão de ser um discípulo de Jesus? E você vai perceber ao longo da mensagem que existe uma diferença enorme entre o que Jesus estava dizendo que significava ou que significaria entregar a vida para ele, ser um seguidor dele, decidir ser um discípulo dele, do que hoje nós chamamos de ser evangélico. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é: ser um discípulo de Jesus é uma proposta de autonegação. Exatamente isso. O que me preocupa hoje é que quando muitas vezes vamos compartilhar o evangelho com outras pessoas, nós temos a tendência de usar o que eu chamo de uma estratégia de marketing do tipo: vem para Jesus e tudo vai se tornar maravilhoso na sua vida. Ele vai fazer isso e aquilo para você. Ele vai transformar a sua vida num mar de rosas. Ele vai trabalhar para você 24 horas. Ele vai resolver todos os seus problemas. Ele vai fazer uma massagem e cafuné em você. Ele vai te prosperar grandemente. E no final, cara, vai te levar para o céu, um céu maravilhoso. Agora, eu estou convencido de uma coisa. Ao falarmos de Jesus, nós temos que seguir a linha que o próprio Jesus adotou. Porque eu não vejo nem mesmo Jesus adotando essa estratégia de marketing. Eu não vejo. Jesus, ele chegou e foi muito transparente, pelo contrário. A abordagem de Jesus era uma abordagem, como eu disse, contundente e até assustadora. Ele chegava para as pessoas e ele dizia o seguinte, você precisa tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz significava muito bem, eles entendiam do que se tratava, porque naquela época o Império Romano crucificava as pessoas, e tomar a sua cruz era morte na certa. Jesus falava: vai precisar negar a si mesmo e esquecer seus próprios interesses. Você vai precisar me servir. Você vai precisar fazer a minha vontade. Você precisa seguir as minhas ordens. Você precisa deixar eu ser o seu Senhor. Você precisa deixar eu mandar completamente na sua vida. E você, se quiser ser o meu seguidor, você precisa perder a sua vida por amor a mim e por amor ao Evangelho. Me parecem duas abordagens bem diferentes. A do que a gente vê hoje, as pessoas oferecendo um Jesus, olha, vem que é maravilhoso, sabe? Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu até acho, pode ser que eu esteja errado, mas uma das razões porque algumas pessoas, depois de um tempo, acabam abandonando Jesus é por causa desse tipo de evangelho que é apresentado.
Porque o cara vem para Jesus e aí descobre que a Bíblia fala outra coisa. Que ele vai ter que morrer para si, que Jesus vai ter que mandar na vida dele, que agora ele vai viver para Jesus, que agora ele não é mais dono da sua existência. Agora, note outra coisa muito importante aqui. Segundo ponto que a gente aprende nesse texto, que significa ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus significa perder os seus direitos sobre nós mesmos permanentemente. Não é só por um ano, não é só logo que nos primeiros meses de convertido, não, é para sempre. Eu não sei se você já parou para ler as cartas do apóstolo Paulo, mas se você já leu alguma vez, você deve ter notado o seguinte: como Paulo inicia as suas cartas. É muito interessante como ele se apresenta, como ele se introduz nas suas cartas. Na maioria das vezes é assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Em outras, ele começa assim: Paulo, fiel escravo do Senhor Jesus. Dependendo da tradução que você está lendo, você vai encontrar exatamente isso. E essa palavra servo, a palavra escravo, ou seja, qual for a palavra que aparece na sua Bíblia, no grego essa palavra é doulos. Doulos quer dizer o seguinte: escravos, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro. Exatamente isso. A gente entrega a vida para Jesus e ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Esse era o entendimento de Paulo sobre o que era cristianismo. O que Paulo pensava que era ser um seguidor de Jesus? Qual é o entendimento que ele deixa muito claro na palavra? Que ele era um escravo, que ele era um comprado, que ele era alguém que tinha um dono, que ele era alguém que era propriedade de alguém, ele pertencia a alguém. É isso que é um escravo. E a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não nos pertencemos. Nós temos um dono. Agora, eu sempre falo, com todo carinho, mas esse conceito de voluntário, às vezes está equivocado. Por quê? Porque, na verdade, nós só somos voluntários até o dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus. O último dia que a gente poderia usar esse título de voluntário, o último dia é aquele dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus. A partir dali, não tem mais como eu ser chamado de voluntário, porque eu já entreguei a minha vida para Jesus. Agora, do ponto de vista bíblico, eu sou um escravo. Note uma coisa muito importante: nós não nos pertencemos mais à nossa própria vida e nem mesmo tudo que nós possuímos. Isso é muito forte, mas isso é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Está na Bíblia e nós precisamos pregar. Por alguma razão, Deus acaba me pedindo para falar sobre esses temas. Outra coisa muito importante para nós entendermos: ser um discípulo de Jesus significa servir Jesus. Sim, isso mesmo. Poucas pessoas que se dizem cristãs entendem realmente o significado, o conceito e as implicações de ser um discípulo de Jesus. Preste atenção numa coisa: eu posso te garantir que o que Deus idealizou, o que Ele imagina sobre ser um seguidor de Jesus, passa longe do que a maioria pensa que é. E o conceito bíblico sobre ser um cristão é muito diferente do nosso. E às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, seria tão bom, né, Senhor, se eles lessem a Bíblia. Nós precisamos ler mais a Bíblia, porque a Bíblia, ela mostra claramente qual é o pensamento, qual é a expectativa de Deus sobre o que é um seguidor de Jesus,
o que é um discípulo de Jesus. Uma boa parte daqueles que se consideram seguidores de Jesus pensam que ser cristão é ir na igreja de vez em quando der. E agora com o culto online, né? Alguns pensam que nem precisa mais ir, porque tem o culto online. Agora, alguns pensam também que ser cristão é deixar Deus de stand-by, porque eles podem precisar dele a qualquer momento. Fica, ó Deus, eu estou aqui, viu? Esquece de mim não. E a gente pensa que é mais ou menos isso. Mas não poderia ter algo mais equivocado do que esse tipo de pensamento. Deixa eu te falar algo, querido. Seguir Jesus significa servir Jesus. Não esqueça isso. Seguir Jesus significa servir Jesus. Eu louvo a Deus, porque eu ouvi essas verdades que eu estou compartilhando com você hoje muito cedo na minha vida cristã. Eu fui forjado dentro desse conceito, desse entendimento que eu estou compartilhando com você. Graças a Deus, meus líderes tiveram a sabedoria e a nobreza de me ensinar isso muito cedo. Agora, deixa eu te falar, quero te deixar claro que quando eu uso a palavra servir, neste caso, significa trabalhar mesmo. Porque a gente fala, eu sirvo Jesus. Serve Jesus, assim, para ele servir Jesus, é aparecer de vez em quando na igreja, de vez em quando dá R$5 de oferta. E aí vai tocando a vida. Mas servir Jesus, na verdade, é trabalhar mesmo para Jesus. Jesus, ele espera que, se eu entregar a minha vida para Jesus, se você entregar a vida para Ele, que a gente comece a trabalhar para Ele, servir a Ele. Agora alguém fala assim, mas Jesus não está aqui para me servir, Jesus não está presencialmente. Está. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo está aqui na terra de forma presencial, porque a igreja é o corpo dele. Se eu falo que eu estou aqui, o meu corpo está aqui, né? É presencial. E quando eu sirvo Jesus, quando eu sirvo a igreja. E qual igreja? A igreja, gente. A igreja, pessoas. Quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Jesus. Foi ele que disse, se você me der um prato de comida, se você me der uma roupa durante o frio, você está me servindo. Você está fazendo para mim isso. Agora, presta muita atenção. Alguém pode perguntar, pastor, você está querendo dizer que eu tenho que trabalhar para Jesus em prol do Evangelho? É isso mesmo. Sim, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Que nós temos que trabalhar. Eu não estou dizendo que você tem que ser tempo integral. Não estou dizendo que você tem que ser um missionário. Não estou dizendo que você tem que ser um pastor. Mas que todos nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, precisamos entender que nós fomos chamados para servir. Por que você acha que Jesus... Presta atenção nisso. Por que você acha que Jesus nos pediu para rogar ao Pai, ao Senhor da Seara, por mais trabalhadores? Ele não só pediu para nós trabalharmos, mas ele pediu para nós rogarmos para mais trabalhadores. Porque a seara é grande, os trabalhadores que são poucos. Então, presta atenção nisso. As palavras de Jesus é que agora nós somos seus servos. Os seus seguidores se tornaram também seus servos. Por isso, não esqueça, seguir Jesus significa servir Jesus. Agora, a última coisa que eu quero compartilhar com você aqui é sobre esse aspecto aqui, perder ou ganhar. Só existem essas duas opções, só essas duas alternativas. Lá no texto, Jesus diz o seguinte, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á.
E aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Então, essa é a sua escolha. Essa é a minha escolha. Por isso que seguir Jesus é uma decisão. É uma escolha que eu tenho que fazer. Não é o papai que faz para mim, não é a mamãe, não sou eu que faço pelo pai, não é o filho que faz pelo pai, não é o pai que faz pelo filho, não é o marido que faz pela esposa. Não, não. Cada um faz a sua. Se você quiser ser um seguidor de Jesus, você precisa entender quais são as implicações, o preço do discipulado. Isso é muito importante. Agora, vamos imaginar que você estivesse naquele dia lá, ouvindo Jesus ministrar essa palavra. E aí você ouve e fica assim meio que chocado. Jesus está falando isso mesmo? Tá, Jesus está falando isso mesmo. Então vamos imaginar que você começa a pensar, meu Deus, então eu estou entendendo direito? Sim, você está entendendo direito. Você está querendo dizer então, Jesus, que te seguir significa que eu vou ter que perder a minha vida? Eu tenho certeza que Jesus ia olhar para você e dizer, sim, meu filho, você está entendendo. E perder a minha vida, Jesus, significa que eu não vou mais fazer o que eu quero com a minha vida? Sim, Jesus falou, rapaz, você está acertando. E aí você fala assim, isso quer dizer que eu vou ter que negar a mim mesmo? Aí Jesus vai falar, sim, isso mesmo. E você vai continuar pensando, isso quer dizer que eu vou ter que submeter a minha vontade à tua vontade, Jesus? Ele fala, você acertou de novo, meu filho, você é inteligente. Aí então quer dizer que, além disso, eu vou ter que te servir, trabalhar para ti, Jesus. Ele falou, pronto, você fechou a prova. Isso é bom, é isso mesmo, você está acertando todas. Vou perder os direitos sobre a minha vida? Sim, isso mesmo. E aí ele olha para você e fala assim, vai encarar? Vai encarar? Sabe, faz alguns anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu tive que entender que aquela decisão, eu ia ter que entregar a minha vida para Jesus. E aí eu não ia mais poder fazer o que eu queria, eu não ia mais poder morar onde eu queria, eu não ia poder mais ficar transando como eu transava, eu não ia poder mais ficar fumando maconha como eu fumava. Eu ia ter que fazer uma decisão. Ou eu abro mão disso para seguir esse homem maravilhoso chamado Jesus, ou eu abro mão desse homem maravilhoso chamado Jesus para fazer o que eu quero com a minha vida. Agora, presta atenção numa coisa muito importante aqui. A escolha é sua. Ninguém vai forçar você a isso. A escolha do que você vai fazer com a sua existência é sua, exclusivamente sua. O que Jesus está dizendo é, você tem duas opções, ou ganhar a sua vida ou perder a sua vida. Ganhar a sua vida significa viver para você mesmo, do jeito que você quiser, como você quiser, onde você quiser, com quem você quiser. Isso quer ganhar a sua vida. E perder a sua vida para Jesus significa viver do jeito que Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer. E aí Jesus continua, vai por mim. Jesus diz, vai por mim, porque se você ganhar a sua vida, na verdade você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, você vai ganhá-la. Ele termina a sua ministração fazendo a seguinte pergunta, nos 3 textos que nós lemos. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Essa palavra alma aqui no grego não está falando de alma no sentido de
ir para o inferno, perder a alma, perder a salvação. Isso aqui significa alma vivente, a existência. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua existência? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma, da sua existência? E no outro texto diz, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Só existem duas maneiras de vivermos as nossas vidas, ou a nossa vida. Ou ela é 100% de Jesus, ou ela é 100% nossa. Eu ouvi meu pastor muitos anos atrás, pastor Timóteo, que foi meu pastor por muitos anos, ele dizia assim, ou Jesus é 100% Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Não dá para negociar, Jesus, 80%, 20%, não. Ou ele é 100% Senhor, ou ele não é Senhor de nada. Para finalizar a nossa conversa hoje, esses dias eu me lembrei de um conhecido samba, do famoso Benito de Paula. O Benito de Paula, para alguns, né, não sabe do que se trata, né? Essa galera mais jovem não sabe do que se trata. Mas para outros vai ser um flashback. Benito de Paula fez muito sucesso, um cantor de samba romântico. Ele compôs um samba que fez muito sucesso. O nome do samba é Tudo Está no Seu Lugar. E a letra do samba vai mais ou menos assim, ó. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus. Eu estou lendo, tá, irmão? Graças a Deus, diz. Graças a Deus, tudo está no seu lugar. Aí ele diz, quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo a Deus, muito obrigado. Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado. E aí eu estava pensando assim, rapaz, na letra deste samba, né? Benito de Paula. A gente fala, e aí, Benito, o que você faz? Se a gente perguntasse para ele. Ele ia dizer assim, rapaz, eu trabalho e quando eu chego do meu trabalho, eu canto samba. A vida desse cara se resume praticamente em duas coisas: trabalho e lazer. Trabalho e lazer. É mais ou menos assim. A gente fala assim, o que você faz? Eu trabalho. E quando você chega no trabalho, eu canto samba. À noite, a noite inteira. E nos domingos e feriados, eu canto samba. É mais ou menos assim. Olha a prioridade desse camarada. E ele ainda tem a coragem de dizer, e tudo está no seu lugar. A gente pergunta assim, Benito, me diz uma coisa, e Deus? Deus, a gente não deve esquecer de dizer, graças a Deus. Ou seja, em outras palavras, não esqueça de dizer um bom obrigado. Deus é alguém para a gente dizer assim, um bom obrigado, obrigado que está indo tudo bem, obrigado que eu estou em paz, obrigado que eu tenho um trabalho, obrigado que as coisas estão dando certo para mim. Aí eu pergunto, só isso, Benito? Só um muito obrigado para Deus? E aí, queridos, o que eu quero dizer? Essa é a receita para quem quer perder a sua vida. Para quem acha que está ganhando, mas que, na verdade, está perdendo. E eu vim hoje aqui para te dizer o seguinte, não seja um seguidor de Jesus à la
Benito de Paula, que alguns pensam que seguir Jesus é só isso. Quando eu chego do trabalho, digo a Deus muito obrigado, canto samba a noite inteira, no domingo e feriado. Certamente, essa não seria a melhor escolha sobre o que fazer com a sua existência. Eu queria te convidar para você pensar nesta mensagem e nesta parte, nesta porção da palavra de Deus. Quero te convidar para nós orarmos neste momento. Pai, muito obrigado, porque estamos diante de um desafio, de um convite, estamos diante de uma proposta. O preço do discipulado, a decisão de seguir ou não Jesus. Eu oro que o Senhor continue trazendo para nós entendimento das implicações e do que significa essa decisão. Nos desperte para vivermos com temor e com sabedoria a nossa vida. Nos ajude a fazer a escolha das escolhas. O que nós vamos fazer com a nossa existência? Ajuda teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.